Fala, meus amigos, hoje o vídeo tá polêmico, inclusive tem treta nesse debate, então já vai deixando o like aí, deixando um comentário também. Depois que você terminar, eu quero ver qual que é a conclusão que você teve depois de terminar de assistir esse vídeo, que pegou fogo esse debate. Eu vou terminar de assistir aqui com vocês também sobre vários temas que eles falaram e bora pro vídeo. Sou Jones Manuel, sou professor, pesquisador, militante comunista e hoje estou no Zona de Fogo para debater com 20 conservadores. 20 contra 1. Vamos ver. Minha primeira afirmação é: o fim da escala 6x1 vai melhorar o Brasil e gerar mais empregos no nosso país. Eu não acho que vai gerar mais empregos, até porque quanto mais flexível é a sua hora de trabalho, maior a sua negociação com o seu patrão e, consequentemente, você pode gerar mais oportunidades para pessoas diferentes, de perfis diferentes, de modos de vida diferentes. E há muitas pessoas, eu acho que a realidade do Brasil, as pessoas têm mais de um emprego, inclusive muitas pessoas trabalham 7x7, fazem Uber, fazem transporte de aplicativo, trabalha no fim de semana, tem a sua própria empresa, tem a sua própria... Cara, o mais engraçado quando o Jones Manuel tá debatendo é essa cara de paisagem que ele faz. Ele não dá sorriso, ele não faz cara de nada. Ele fica com a cara de paisagem e aí a gente não sabe se ele tá pensando na resposta, se ele tá ouvindo com muita atenção o que a pessoa tá dizendo, enfim. Bora continuar o vídeo. O trabalho concomitante é o trabalho que eles têm de renda principal. E eu acho que quando você fixa algo que é o melhor, você não está levando em conta as particularidades de cada pessoa e de cada um que está querendo trabalhar da sua forma. Pelo visto, esse cara aí que falou é um cara bem intencionado, mas está um pouco nervoso, não conheço, não sei quem é. Obviamente é um conservador pelo contexto do vídeo, mas ele fez alguns apontamentos ali que, enfim, são interessantes. É algo que, superficialmente, é algo verdadeiro. Agora vamos ver a resposta do Jones aí. Perfeito, Heron. Eu acho que é um bom questionamento. Veja, no Brasil foi aprovada a reforma trabalhista do governo Michel Temer, em 2017. O princípio da reforma trabalhista do Michel Temer é o negociado sobre o legislado, o negociado acima do legislado. Isso deu a chamada flexibilidade para as relações trabalhistas. Isso não gerou mais empregos no Brasil. Hoje, no Brasil, 39% da força de trabalho está em trabalhos precários sem carteira assinada. Embora a gente tenha um desemprego chamado baixo, na verdade a gente tem uma estatística de desocupação baixa, mas quase metade da força de trabalho brasileira está na informalidade. Bom, primeiro a gente precisa analisar o que é informalidade, porque o brasileiro principalmente fica amarrado na CLT, na carteira de trabalho. Eu não tiro a razão, acho que o brasileiro ele tem muito medo de ficar sem os seus direitos, e muitas vezes a CLT é o caminho, a carteira de trabalho, a formalidade, como as pessoas, principalmente de esquerda, gostam de dizer. A carteira de trabalho, ela proporciona a previdência do INSS, que as pessoas acham que é algo que é interessante para a carreira, para o final da carreira, o 13º, que é o seu salário sendo guardado todo mês pelo Estado, simplesmente para poder te dar um pouquinho dessa junção inteira no final do ano, que é o seu dinheiro. Formalidade no Brasil, ela não tem sido o melhor caminho e por isso muitas pessoas estão fugindo para a informalidade. Isso é um fato. O número médio de horas trabalhadas aumentou no Brasil. Hoje, em média, embora a jornada oficial de trabalho seja 44 horas semanais e 8 horas diárias, em média, o trabalhador brasileiro está trabalhando 12 horas por dia, entre 10 e 12 horas por dia. Os salários não aumentaram e a tal da geração de empregos que seria prometida com a reforma trabalhista, que geraria 8 a 10 milhões de novos empregos, porque ia flexibilizar o mercado de trabalho, gerar mais empregos, estimular empreendedorismo, investimento privado, isso não aconteceu. Eu acho que quando a gente vai fazer esses debates sobre relações de trabalho no Brasil, a melhor coisa é a gente trazer para o debate a melhor literatura acadêmica, a melhor reflexão científica sobre o tema e a experiência internacional comparada de outros países, Quando a gente para ver, o Brasil é um país que, a nível de América do Sul, é um dos poucos países que não está avançando na redução da jornada de trabalho. Então, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, são países que têm jornadas de trabalho menores que o Brasil e outros países que têm jornada de trabalho igual ou maior que o Brasil estão nesse momento debatendo a sua diminuição, como é o caso do México. Repare que eu citei vários países do mundo que têm colorações político-partidárias e ideológicas diferentes, Só que aí o Jones esquece do poder de compra desses países e também dessa burocracia que é
esse país chamado Brasil. Lá nos outros países, Uruguai, por exemplo, as pessoas conseguem empreender e ter menos impostos do que no Brasil. Ou seja, a renda, a diversidade na questão da renda é muito maior. O empreendedor consegue ir em outras áreas, trabalhar em outras áreas para poder se sustentar e sustentar a sua família. Então, tal que o Brasil é, em média, ali, o quarto ou quinto país na América do Sul com maior renda per capita. E olha o tamanho do Brasil. Ou seja, o Brasil é um país onde tem uma média per capita de mais ou menos 18 a 19 mil dólares por ano. A Venezuela é o espantalho da direita com um governo de esquerda. A Colômbia hoje tem um governo de esquerda, mas historicamente é governada pela direita. O Chile também, por aí vai. Então veja, a nível de América do Sul, o Brasil é praticamente o único país que não está debatendo a redução da jornada de trabalho. A nível de OCDE, que é a organização que reúne os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, o Brasil tem uma jornada de trabalho acima de praticamente todos os países da OCDE. E aí eu me pergunto, quem é que está certo? É a gente ou é a Alemanha, por exemplo, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? Ou é o Canadá, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? Sabe o que eu acho engraçado? Que o Jones, ele é um comunista meio gourmet, né? Ele não falou de nenhum país comunista, não sei o que aconteceu. Só país top capitalista. Aí você pode falar, mas peraí, Jones, Canadá é um país rico, a Alemanha é um país rico, você quer comparar com o Brasil? Veja, o Brasil, a gente tá gravando em São Paulo, né? Em 1930 teve a Revolução de 30. Em 1932, o Getúlio Vargas nomeou o João Alberto como interventor de São Paulo, pernambucano, João Alberto. Uma das primeiras medidas do João Alberto foi instituir a jornada de trabalho de 8 horas diárias nas indústrias de São Paulo. Veja, de 1932 até hoje, é as mesmas 8 horas diárias de trabalho. Foram quase 100 anos de desenvolvimento capitalista, concluiu a segunda Revolução Industrial. Ponto importante que eu não sei se os conservadores vão falar, mas é da produtividade. Isso aí o Jones tocou nesse assunto que tem que ser falado. A produtividade nos Estados Unidos é muito alta, na Alemanha é muito alta, na Argentina é muito alta, no Brasil é muito baixa. O mundo, como país da OCDE, tem uma qualidade de vida, um aumento de produtividade, uma diminuição de desemprego, um empreendedorismo pujante, uma economia clara, sem burocracia. Tudo isso esses países têm. Vamos ver se o pessoal vai falar sobre isso. A terceira Revolução Industrial, a gente já está na quarta e a jornada de trabalho é basicamente a mesma nas empresas e fábricas de São Paulo. Então quer dizer que 100 anos de ganho de produtividade para as empresas, 100 anos de avanço tecnológico, 100 anos de lucro e a jornada de trabalho é a mesma, não tem condição de reduzir a jornada de trabalho e, te dou mais um exemplo, veja, o setor bancário. A jornada de O pessoal já levantou bandeirinha, não quer nem deixar o conservador ir responder. Mas enfim, o Jones vai falar, eu sempre fico nessa de Jones, enfim, Jones. O Jones vai falar sobre o setor bancário que é produtivo e que tem muito lucro. Não tem como comparar o setor bancário com outros setores no Brasil, principalmente pela automação, principalmente pela questão de recursos, principalmente pela questão do setor público em si. O banco público, ele não gera por si só o lucro. Ele tem um retorno econômico muito grande por conta de financiamentos, empréstimos, enfim. Bancos privados nem tanto, mas o setor bancário é um péssimo exemplo usado. O trabalho para o setor bancário já é de 30 horas semanais. Os bancos no Brasil, você vai concordar comigo, têm lucros recordes e não param de bater lucro. Ou seja, dá para as empresas continuarem muito bem e é melhor para a saúde, para o bem-estar e para a vida do povo trabalhador. Você foi votado. É uma conversa tão boa, gente, vocês tiraram ele. Pô, fiquei curioso para saber a opinião do rapaz aí, que eu não sei nem o nome. Deixe seu comentário aqui se você também ficou curioso para saber o que ele ia dizer. Tem. Agora, você acha justo? Você diminui a jornada de trabalho, o cara ganha menos, e aí o que ele faz? Vai trabalhar como entregador de aplicativo, seja na Uber, na iFood, na 99, para entregar remédio em farmácia. E falando que vai ter carga dobrada, 2 empregos, esse aí não é um argumento muito bom, não. Qual que é o motivo? Vamos falar sobre a real? Essa medida é totalmente populista. Não tem a ver com real, não tem a ver com qualidade de vida. A qualidade de vida está na dignidade. E dignidade só se tem quando o cara tem condições de manter a ele e a sua família. A partir daí se discute outros benefícios. Perfeito, Robson. Veja, primeiro quero parabenizar pelo seu raciocínio, eu concordo com praticamente tudo. Eu só não acho que a maioria dos professores são comunistas, mas isso é um debate de lado. Vamos fazer um debate... Cara, é difícil mensurar isso, né? Quantos professores são comunistas, quantos professores não são, né? A ideologia dentro das salas de aula, quanto... isso é totalmente enviesado pelos professores ou não, enfim, não tem como mensurar isso. Mas que existe dentro, principalmente das universidades federais, isso é
É um fato. O engraçado é que acabou colocando ali professores comunistas no meio da pauta da escala 6x1. Eu não entendi muito bem, não. Aqui sobre a economia. Veja, nos 3 minutos e meio que você falou, você colocou várias questões que são questões fundamentais para a maioria do nosso povo. Só que, veja, não existe uma contradição entre debater a redução da jornada de trabalho e debater salário. Vamos aqui fazer uma reflexão. Veja, no Brasil, hoje o poder de compra do salário mínimo é praticamente o mesmo que era em 1964. Né? A gente tem, na prática, um congelamento histórico do poder de compra do salário mínimo. A gente tem no Brasil hoje um crescimento do poder de compra do salário mínimo, uma atualização do salário mínimo que pega a reposição da inflação, só que está muito aquém do necessário. Inclusive, recentemente, o governo Lula aprovou uma legislação que limita o crescimento do salário mínimo a, no máximo, 2,5% acima da inflação, o que é um atentado contra o salário mínimo no Brasil. Né? Lula sendo Lula, né? Fazendo besteira na economia mais uma vez. Mas, enfim. Bom, pessoal, agora vamos para outro tema, tá? Esse foi o tema da escala 6x1. Vamos para outro tema agora. Por que a demonização rápida do agronegócio? Então, Davi, eu não acho que é demonização, é um debate sobre os problemas do agronegócio. Né? Vou te dar um exemplo. O agronegócio ele não produz fundamentalmente para o mercado interno, ele produz para exportação. Ele faz com que comida seja uma mera mercadoria exportável. Comida não é mercadoria? Então, por exemplo, Davi, a gente come arroz e feijão, né? A soja produzida no Brasil é fundamentalmente para exportação. O Brasil hoje, a gente tem uma redução da área de cultivo de arroz e feijão para a plantação de soja. O agronegócio simplesmente alimenta o Brasil e o mundo. Mas eu não estou entendendo o Jones, ele está se contradizendo porque ele estava defendendo agora há pouco os pequenos e médios empreendedores e a produção rural que tem uma pujança enorme no Brasil, mais de 70% que alimenta a mesa do brasileiro é o pequeno produtor e o médio produtor, que também é o produtor do agronegócio. E ele está dizendo que o agronegócio não alimenta o brasileiro.